Resolução 001/2022. Emenda do projeto que dispõe sobre a alteração da Resolução 001/2019, de 7 de março de 2019. Essa fixa vencimentos de funcionários da Câmara Municipal de Tocantinópolis e outras providências. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 01/2022, que tramita na Casa Legislativa por iniciativa da mesa diretora, tendo por obter autorização para efetuar alteração na Resolução 001/2019, de 7 de março de 2019, que fixa vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Tocantinópolis e outras providências, a fim de que seja revogado parcialmente o artigo 3 da Resolução 001/2019, que haja alteração no valor da remuneração dos servidores, constante no artigo 3 da Resolução 001/2019, conforme descrito no artigo 2 do projeto da lei ora em exame. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Prefacialmente, importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica cinge-se tão somente a matéria jurídica envolvida, nos termos de sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se funciona em discussões de ordem técnica, bem como em questões em que envolve juízo de mérito, sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Observa-se que o presente projeto está redigido em termos claros e concisos. Devidamente subscrito por autores, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Do mesmo modo, essa proposição legislativa encontra com o amparo da lei orgânica do município, uma vez que o artigo 46, inciso 2, estabelece a competência exclusiva da Câmara Municipal, especialmente a mesa diretora, para dispor sobre a organização de serviços administrativos da Câmara, criação e transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções, fixação respectiva remuneração. Então, se observa que expediente legislativo para a criação do presente resolução está correto. Contudo, verificamos uma falha material na propositura da presente resolução. Este projeto é para conformidade precisa que seja presente o impacto financeiro do acréscimo remuneratório, demonstrando a prévia dotação orçamentária, como prevê o artigo 169 da Constituição Federal 88 e a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16. Artigo 169. A despesa com pessoal inativo e pensionista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A concessão de qualquer vantagem ou aumento à remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura carreiras, bem como a admissão de contrato de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender os projetos de despesa e de pessoal acréscimos dela decorrente, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas a empresas públicas e a sociedade de economia mista. A criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos subsequentes. Conforme esclarecido acima, óbvio, no ponto de vista legal e constitucional, o projeto de lei comenta assim: deverá ser apresentado a esta Casa Legislativa como parte integrante do projeto em análise o impacto financeiro do acréscimo remuneratório, demonstrando a prévia dotação orçamentária. Conclusão. Antes exposto, venho por meio pelo menos, fundamentos já estampada neste parecer jurídico, recomendar que seja o presente projeto de resolução submetido à apreciação em Comissão de Finanças, Orçamento ou Contabilidade, conforme previsto no artigo 68, inciso 2. O regimento interno dessa Casa para a apresentação da prévia dotação orçamentária, conforme previsão no artigo 69 da Constituição Federativa da República do Brasil, artigo 18. Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como está previsto no artigo 134, parágrafo único da Lei Orgânica do município, cabendo egresso plenário apreciar o seu mérito. Por fim, cabe ressaltar que a emissão do parecer por essa consultoria jurídica e legislativa se trata de um parecer opinativo, ou seja, caráter técnico opinativo, não vinculado aos senhores vereadores a sua motivação ou conclusões.
Douglas Maranhão Ribeiro, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O presente relatório trata do projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração da resolução número 001/2019, 7 de março de 2019, que fixa o vencimento dos funcionários da Câmara Municipal e de outras providências. Este projeto de resolução viola qualquer regra, princípio ou Constituição, pelo contrário, encontra embasamento tanto na Lei Orgânica do Município como na Constituição Federal, bem como Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria é de natureza legislativa e quanto à iniciativa é de competência desta Casa de Lei. O voto do relator, membro e presidente. Por esta razão, observando os preceitos legais e seguindo o parecer jurídico desta Casa de Lei, essa comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria. Sala de Comissões, 3 de fevereiro de 2022. Anilson Nunes, presidente. Erivaldo, relator. Ricardo Palmeira, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O presente relatório trata do projeto da resolução de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a alteração de resolução 001/2019, 7 de março de 2019, que fixa os vencimentos de funcionários da Câmara Municipal de Tocantinópolis e das outras providências. Em análise do presente projeto de resolução, perceptível a importância da valorização dos funcionários da Casa com a respectiva alteração de salário, que por já se encontrar bastante defasado, se faz necessário, conforme justificativo do processo da resolução, o aumento é seguindo os parâmetros de cidades vizinhas e vai de acordo com a capacidade orçamentária da Casa. Não viola qualquer regra ou princípio constitucional. Pelo contrário, encontra embasamento tanto na Lei Orgânica do Município como na Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme parecer jurídico. O voto do relator, presidente. Por esta razão, observando os preceitos legais e seguindo o parecer jurídico desta Casa de Lei, essa comissão manifesta-se favoravelmente à continuidade da tramitação da matéria. O voto do membro. Analisando a matéria, é possível aferir que a mesma atende aos requisitos da técnica legislativa, principalmente no que descreve o estudo do impacto financeiro, exigência da LFR para esse tipo de matérias. Os dados permitem aferir que as modificações são suportáveis e contam com disponibilidade orçamentária e financeira para serem implementadas, sem inferir dispositivo constitucional e infracionais. Sala de Comissões, 10 de fevereiro de 2022. Elisângela Gomes, presidente. Jair Pereira da Silva, relator. Lamarque Rodrigues, membro. É doido. Pegar o cargo hoje, secretário. Processo de apuração da conduta dos vereadores Roberlan Barbosa e Elisângela Gomes. Proponente, Comissão de Ética, requerente, mesa diretora. Dispõe sobre a apuração de condutas no exercício do mandato que geraram um processo administrativo de número 001/2021 em tramitação na Comissão de Ética. Relatório. O presente relatório trata do processo 001/2021 em tramitação na Comissão de Ética. O referido processo refere-se a 2 pedidos de investigação de condutas de vereadores. O primeiro feito pela vereadora Elisângela Gomes de Souza Fernandes, para que seja criada a Comissão de Ética para averiguar condutas do vereador Roberlan Barbosa que estavam sendo apuradas pelo Ministério Público de abuso de poder e assédio. Segundo pedido foi do vereador Roberlan Barbosa Silva, quem, em ofício ao presidente desta Casa de Lei, requereu que fossem investigados atos de provocações partidos da vereadora Elisângela Gomes de Souza Fernandes. E em síntese, o relatório. Fundamentação. Prefacialmente importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica cinge-se tão somente a matéria jurídica envolvida nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvem juízo de mérito. Sobre o tema trazido, a apreciação cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Da conduta da vereadora Elisângela Gomes de Souza Fernandes. Analisando os documentos correlacionados neste processo administrativo e seguidos todos os trâmites dentro da legalidade e os preceitos do regimento interno da Casa,
Realização de oitiva de ambas as partes envolvidas no processo e todas as provas que se fizeram necessárias. Essa assessoria técnica entende recomendar por absolver de qualquer penalidade a vereadora Elisângela Gomes com relação à acusação feita pelo vereador Roberlan das provocações feitas pela vereadora Elisângela Gomes à sua pessoa. Entendemos dessa maneira, uma vez que foi provocada a sua conduta, não seria ensejadora de impunidade, no máximo se enquadraria como meros aborrecimentos do cotidiano. Optamos pela sua inocência com base no artigo 29, bem como o artigo 245, parágrafo do 1º regimento interno desta Câmara Municipal. Se não, vejamos. No artigo 29, o município regesse por lei orgânica, votada em 2 turnos, com intercídio mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 do membro da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição de respectivo Estado e os seguintes preceitos: inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município, remunerado pela emenda constitucional 1º de 1992. Artigo 245. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais, regimentais e as relativas ao decoro. Decoro parlamentar sujeitando às medidas disciplinares previstas. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Imunidades são prerrogativas ou certos privilégios conferidos aos parlamentares, a fim que possam exercer seus mandatos com maior liberdade e independência, entre as imunidades conferidas aos parlamentares. Constituição Federal de 1988 atribuiu aos vereadores apenas aquela relacionada à inviolabilidade civil e penal, por suas opiniões, palavras e votos, chamada de imunidade material. Em decisões relativamente recentes, o Supremo Tribunal Federal tem garantido a imunidade de vereadores em relação às palavras proferidas nas dependências do Legislativo Municipal. Em 2015, após reconhecer a repercussão geral de o tema 600.063, São Paulo, o tribunal afirmou a seguinte tese: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício de mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tema 469. À época, o plenário considerou que, embora fossem ofensivas a manifestação submetidas ao julgamento, haviam sido proferidas durante a sessão da Câmara de Vereadores, ou seja, circunscrição do município, e haviam sido motivadas por discussões de cunho político. Logo, no exercício do mandato, como ressaltou o ministro Gilmar Mendes, se o vereador tivesse de atuar com bons modos e linguagem escorreita, não haveria necessidade da Constituição garantir a imunidade parlamentar. Complementando, o ministro Celso de Mello afirmou que, se o parlamentar comete abuso, é passivo de censura da própria Casa Legislativa a que pertence. Decisões posteriores seguindo a mesma linha. A incidência do direito penal deve observar seu caráter subsidiário na última rádio. Nesse sentido, ofensas menores e que não estejam abarcadas pela animus injuriandi não são reputadas crime. A reação do querido ocorreu quando sua atuação política estava sendo questionada. Incide, por isso, a inviolabilidade a que alude o caput 53 da Constituição Federal. A imunidade material em que está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, fim de bem proteger o interesse público. No presente caso, verificamos que a conduta perpetrada pela vereadora foi realizada em seu discurso, em sessão legislativa, e por desentendimento de cunho totalmente político. Dessa maneira, está amparada pela imunidade material, conforme os julgados mencionados. Da conduta do vereador Roberlan Barbosa. No que concerne a conduta do vereador Roberlan Barbosa, que tramita no Ministério Público e está em trâmite, essa assessoria opta pela aplicação de censura ao vereador Roberlan Barbosa, tendo em vista que as suas condutas já terão ultrapassado os limites aceitáveis das prerrogativas do vereador. Inclusive, recomenda-se que o vereador investigado seja advertido e proibido de expor imagens, áudios, palavras e tudo mais que injuriaram e difamar
qualquer membro do Poder Legislativo, seja em grupos e todas as suas redes sociais, em que a residência de tais condutas irá resultar em penalidades mais severas, como estipula o regimento interno da Casa. A aplicação da referida censura tem como uma base o artigo 261, inciso 1, parágrafo, se não vejamos. O vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento, que poderá definir outra infração e penalidades, entre as quais as seguintes: censura, é incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas ao vereador. Cumpre ressaltar que tais condutas do vereador já foram analisadas pelo conhecimento do Ministério Público, e o fato dessa referida instituição ter arquivado tal denúncia não significa que o vereador investigado seja inocente, mas que não é da competência do Ministério Público processar e investigar tais condutas, e sim deste Poder Legislativo, o que vem fazendo. Vale mencionar que a imunidade parlamentar não é absoluta. Eventual excesso praticado pelo parlamentar deve ser apreciado pela respectiva Casa de Lei, que é ente mais abalizado para apreciar se a postura do querendo foi compatível com decoro parlamentar, ou se, contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas. Além do mais, verificando-se o atendimento dos fatos noticiados, não há o que falar de modo inequívoco. Todas as declarações realizadas pelo acusado e narradas na inicial relacionam-se negativamente ao exercício de suas funções no cargo que exerce. No cargo que exerce de vereador, sendo direcionadas ao membro do Poder Legislativo, que foram prestadas com inequívoco ânimos na rádio, pois o princípio está demonstrado que o requerido extrapolou nas atribuições antinentes ao cargo exercido. Desta forma, não há falar em antipicidade na conduta do querelado. Assim sendo, as verazes típicos os fatos caracterizados, essa ilusude suscitado no processo e, consequentemente, encontra-se presente a justa causa para instauração do processo e sua condenação nos termos da lei. A imunidade material tem como premissa lógica proteger a liberdade de atuação do vereador, não podendo nunca se transformar em um simples privilégio ou escudo para ofensa à honra alheia. Comungando das lições do mestre Petrônio Braz, observamos a importância de, em certas ocasiões, coibir abuso, até porque o uso egotístico do direito subjetivo constitui procedimento contrário à sociedade pendente de uma solução jurídica, restando sua solução ao regimento interno da Câmara. Assim, a inviolabilidade parlamentar deve ser capitulada como prerrogativa que proíba a incidência de crime ou de qualquer forma de reparação de danos, sem embargo de facultar ao regimento interno da Casa de Lei a possibilidade de coibir, por meio de advertências, cassação da palavra, determinadas atitudes ofensivas ao decoro parlamentar. Tal possibilidade de apreciação e eventual restrição pelos excessos não descaracterizam a proteção dispensada pelo Constituinte ao vereador, mantendo incolume independência e a liberdade da instituição. Conclusão. Antes o exposto vem por meio pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar por absolver de qualquer penalidade a vereadora Elisângela Gomes com relação à acusação feita pelo vereador Roberlan, de provocações feitas pela vereadora Elisângela Gomes à sua pessoa, optamos pela sua inocência com base no artigo 29, bem como o artigo 245 do regimento interno desta Casa. E pela aplicação da censura ao vereador Roberlan, tendo em vista as suas condutas já terem ultrapassado os limites aceitáveis das prerrogativas do vereador, recomenda-se que o vereador investigado seja advertido e proibido de expor imagens, áudios, palavras e tudo mais que injuriarem a difamar qualquer membro do Poder Legislativo, seja em grupos em todas as suas redes sociais, e que a reincidência de tais condutas irá resultar em penalidades mais severas, como estipula o regimento interno desta Casa. Por fim, cabe ressaltar que a emissão do parecer por esta consultoria jurídica legislativa se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, não vinculado aos senhores vereadores a sua motivação ou conclusões. Douglas Maranhão, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Ética. Relatório.
O presente relatório trata do processo 001/2021, em tramitação nesta Comissão de Ética. O referido processo refere-se a 2 pedidos de investigação de conduta de vereadores, o primeiro feito pela vereadora Elisângela Gomes Fernandes, para que seja criada a Comissão de Ética para averiguar condutas do vereador Roberlan Barbosa, que estavam sendo apuradas pelo Ministério Público de abuso de poder e assédio. O segundo pedido foi pelo Roberlan Barbosa da Silva, quem, em ofício ao presidente desta Casa de Lei, requereu que fossem investigados atos de provocações partidos da vereadora Elisângela Gomes de Souza Fernandes. O voto do relator e presidente. Após seguir todos os trâmites de realização de oitiva de ambas as partes envolvidas no processo, essa comissão opta por absolver de qualquer penalidade a vereadora Elisângela Gomes com relação à acusação feita pelo vereador Roberlan, provocações feitas pela vereadora Elisângela Gomes à sua pessoa. Optamos pela sua inocência com base no artigo 29, inciso 6º, bem como o artigo 245, parágrafo do 1º regimento interno desta Câmara Municipal. Artigo 29. O município requer, após a lei orgânica, votada 2 turnos, com ter sido um mínimo de 10 dias aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos dos princípios estabelecidos nesta Constituição, do respectivo Estado e os seguintes preceitos: inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na conscrição do município, remunerado no inciso 6º, pela emenda constitucional de 1992. Artigo 245. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às relativas ao decoro parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares previstas. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Com relação ao requerimento da vereadora Elisângela para a apuração da conduta do vereador Roberlan, que tramita no Ministério Público, essa comissão opta pela aplicação de censura ao vereador Roberlan, tendo em vista suas condutas já terem ultrapassado os limites aceitáveis das prerrogativas do vereador. A aplicação da referida censura tem como base o artigo 261, inciso 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, bem como o artigo 262, parágrafo 1º. Se não vejamos, o vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento, que poderá definir outra infração e penalidades, entre as quais a seguinte: censura, incompatível com o decoro parlamentar ou abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas ao vereador. Cumpre ressaltar que tais condutas do vereador já foram analisadas pelo conhecimento do Ministério Público e, de fato, desta referida instituição ter arquivado tal denúncia não significa que o vereador investigado seja inocente, mas que não é da competência do Ministério Público processar ou investigar tais condutas, e sim dessa Casa de Lei, do Poder Legislativo Municipal, e que é o que vem fazendo. Recomenda que o vereador investigado seja advertido e proibido de expor imagem, áudios, palavras e tudo mais que injuriem ou difamarem qualquer membro do Poder Legislativo, seja em grupos e todas as suas redes sociais, e que a residência de tais condutas irá ressaltar em penalidades mais severas, como estipula o regimento interno desta Casa. Antes do exposto, vem opinar por absolver de qualquer penalidade a vereadora Elisângela Gomes em relação à acusação feita pelo vereador Roberlan Elisângela Gomes, a sua esposa. Optamos pela sua inocência com base no artigo 29, bem como o artigo 245, parágrafo 1º, regimento interno desta Câmara Municipal, e pela aplicação de censura ao vereador Roberlan, tendo em vista as suas condutas já terem ultrapassado os limites aceitáveis das prerrogativas do vereador. Recomenda que o vereador investigado seja advertido e proibido de expor imagem, áudios, palavras e tudo mais que injurie, difamarem qualquer membro do Poder Legislativo, seja em grupos e todas as suas redes sociais, e que a residência de tais condutas irá resultar em penalidades mais severas que estipula o regimento interno desta Casa. Jair Pereira da Silva, relator da comissão. Ricardo Palmeira Lima, presidente. O voto do membro. Das obrigações parlamentares, uma das mais difíceis refere-se à tarefa de analisar o comportamento de outros colegas vereadores, examinar documentos e testemunhos de maneira a formar um juízo de valor e algo trabalhoso. Na medida em que as evidências juntadas ao auto trazem sempre, inevitavelmente, apenas uma perspectiva da realidade, a quase sempre guardam estreita relação com os que nos garantem inviolabilidade parlamentar. Tendo isso em vista do exame dos autos por diferentes pessoas, decorrem naturais divergências a respeito da interpretação dos fatos, das providências a serem tomadas. Ao contrário do nobre colega relator deste processo, analisando a interpretação dada pelo mesmo em seus votos,
No relatório final dessa comissão de ética, eu não consigo perceber a descrição clara e factual dos supostos elementos de inocência ou de culpa. Tipificam suas teses o que deveria estar presente de forma clara no relatório, que deve ser resumo final e prenomizado de todos os momentos, no processo pressuposto fundamental para elucidar a materialidade necessária para qualificar os respectivos votos, inclusive sobre a pena de questionamentos jurídicos futuros diante das garantias constitucionais de ampla defesa e de contraditório, ainda mais no tocante que descreve o parágrafo final do relatório, que trata de condutas não descritas. Neste contexto, em nome da segurança jurídica, sou de voto contrário ao relatório na sua forma e como o conteúdo dos fatos foi apresentado, uma vez que eu mesmo deveria abordar de forma fidedigna os fatos concretos que produziram as teses de clemência e de censura, e não a visão subjetiva unilateral do relator sobre os fatos. E com o voto no relatório, Lamarca Rodrigues Pimentel Marinho, membro. Processo de resolução 002/2022. Proponente, chefe do Poder Executivo. Requerente, presidente da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre a revisão geral anual sobre a remuneração do prefeito e vice-prefeito e secretário de outras providências. Relatório. Trata de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade sobre a revisão geral anual sobre a remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários e das outras providências. Projeto de lei executivo número 02/2022, que tramita nessa casa legislativa por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, tendo por objetivo obter a revisão geral anual sobre a remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários. E em síntese, o relatório. Fundamentação. Prefacialmente, importante destacar que o exame de procuradoria jurídica cinge tão somente a matéria jurídica envolvida, nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões envolvam juiz de mérito, sobre o tema trazido, apreciação cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Observa que o presente projeto está redigido em termos claros e concisos e devidamente subscrito por seus autores, além de trazer os assuntos sucintamente registrados em emenda. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Do mesmo modo, essa proposição executiva encontra amparo na lei orgânica do município. Uma vez que o artigo 45, inciso 1º, estabelece a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. São iniciativas exclusivas do prefeito. As leis dispõem sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções, empregos públicos na administração direta à autarquia, o aumento de sua remuneração. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos municípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Também na seguinte, redação dada pela emenda constitucional 19 de 1998. A remuneração dos servidores públicos e subsídio de que trata o 4º artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de indício. Redação dada pela emenda constitucional 19 de 1998. Então, se observa que o expediente legislativo para a criação do presente resolução está correto. Verificando o aspecto constitucional material, observamos que o projeto de lei preenche o requisito na propositura para a presente resolução. Este projeto vem composto do presente impacto financeiro, acréscimo remuneratório, demonstrando a prévia dotação orçamentária, como prevê o artigo 169 da Constituição Federal 88 e a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vários. Agora começou. Pegar o cargo hoje, não terminar aqui. Conforme esclarecido acima, não há qualquer óbice do ponto de vista legal e constitucional ao projeto de lei em comento. Conclusão. Antes do exposto, venho por meio pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico opinar pela legalidade do projeto de lei em tramitação nesta Casa de Leis, em atendimento aos preceitos regimentais no processo legislativo. Por fim, cabe ressaltar
que a emissão do parecer por essa consultoria jurídica e legislativa se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo não vinculado aos senhores vereadores à sua motivação ou conclusões. Douglas Maranhão, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O presente relatório trata do projeto de lei número 002/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual, sobre a remuneração do prefeito e vice-prefeito, secretários de outras providências. Em análise do referido projeto e com conformidade com o parecer jurídico da Casa, é perceptível a legalidade do mesmo, não viola qualquer regra ou princípio constitucional encontrada amparo na lei orgânica. O município, em seu artigo 45, inciso 1, bem como o artigo 37 da Constituição Federal. O projeto ainda dispõe de impacto financeiro conforme preceitua a lei de responsabilidade fiscal. O voto do relator, membro e presidente. Por essa razão, observando os preceitos legais e seguindo o parecer jurídico desta Casa de Lei, essa comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria. Sala de comissão de 14 de fevereiro de 2022. Enilson Nunes, presidente, derivado do relator Ricardo, membro. Parecer de orçamento de finanças sobre o projeto. O presente relatório trata do projeto de lei número 002/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual sobre a remuneração dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários e da outras providências. Em análise do referido projeto e em conformidade com o parecer jurídico de Casa, é perceptível a legalidade do mesmo. Não viola qualquer regra ou princípio constitucional, encontrando amparo na lei orgânica do município, e em seu artigo 41. Bem como o artigo 37 da Constituição Federal, o projeto ainda dispõe de impacto financeiro, conforme preceitua a lei de responsabilidade fiscal. Justifica-se ainda o referido projeto pelo fato, desde 2005, esses vencimentos se encontram congelados, sem atualização e já defasados muito abaixo de subsídios pagos em municípios do mesmo porte e até mesmo os de menor população. O voto do relator e presidente. Por estas razões, observando os preceitos legais e seguindo o parecer jurídico desta Casa de Leis, essa comissão manifesta-se favoravelmente à continuidade da tramitação da matéria. O voto do membro. Analisando o PL, inteiro observa que se mesmo atende à técnica legislativa no que refere às matérias dessa natureza. Neste contexto, embora a reposições alcance o percentual de 55%, considerando o período de defasagem e prudente para os anos subsequentes que o Poder Executivo, que é responsável pela iniciativa de matérias dessa natureza, possa executar a revisão anualmente, inclusive estendendo os benefícios a todos os servidores do quadro geral do município, que também há muitos anos são reféns da mesma negligência, o que produz uma defasagem enorme em seus vencimentos. Sala de comissões, 14 de fevereiro de 2022. Elisângela Gomes, presidente. Jairo, relator. Lamarques, membro. Parecer do controle interno. Trata de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos agentes políticos. Fundamentação. É importante salientar que o projeto de lei em questão não se trata de concessão de vantagem, reajuste do aumento ou adequação de remuneração. Trata de revisão e reposição geral anual, este devidamente amparado no artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos o que versa. Administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que trata o artigo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data, sem distinção de índice. Em razão desse comando constitucional, cujo escopo é de repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, estou convicto de que, respeitada a iniciativa legislativa de cada dirigente dos órgãos ou poderes estaduais, a revisão geral anual dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se defasagem com base em índices oficiais desde a última revisão. Como vê simples leitura da Constituição Federal, extrai-se a obrigação de autoridade administrativa revisar de modo geral e anual a remuneração dos servidores e agentes políticos, sob pena de mora, possível de indenização a ser imputado se descumprir na norma magna.
O presente entendimento acima delineado vai de encontro com a atual jurisprudência. Sentença parcialmente reformada desage verifica-se que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso. Extraordinária incidência da súmula 280 desta Corte sobre o tema ao propósito do recurso extraordinário da legislação local. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais, visando concluir pelo enquadramento. Temos a orientação sedimentada na súmula 280 do STF, temos a orientação, cabe recurso extraordinário, quando a verificação da alegada ofensa constitucional federal depende de análise prévia da legislação inconstitucional pertinente à matéria em discussão, agravo regimental a que se nega provimento com previsão aplicação da multa prevista no artigo 1021. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocacia, estes que já majorados nos limites do artigo 85. Havendo prévia fixação de honorários advogados pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10%, em desfavor da parte recorrente nos termos do artigo 85 do Código do Processo Civil, observados os limites do terceiro referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita. Publica-se de Brasília, 14 de maio de 2021, ministro Luiz Fux, presidente do documento assinado digitalmente. Na adesão, o ministro Luiz Fux destaca que a database ou reposição geral anual é garantida ao servidor pelo artigo 37. Na Constituição Federal, segundo, não há que falar em violação ao princípio da reserva legal ou antes exposto venho por meio pelos fundamentos já estampados neste parecer opinar pela constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. Thaís Luna de Jesus Souza, secretário de Controle Interno. Processo resolução número 001/2022. Emenda do projeto dispõe sobre reajuste dos plantões médicos. Relatório. Trata de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade sobre reajuste dos plantões médicos. Projeto de lei número executivo número 01/2022, que tramita nesta Casa Legislativa, por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, tendo por objetivo obter autorização para efetuar a alteração da Lei Municipal número 1024, 10 de outubro de 2017, modificar o anexo único da referida lei, consequentemente reajustar os plantões médicos. Fundamentação. Prefacialmente importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica cinge tão somente a matéria jurídica envolvida nos termos de sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se funciona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvem juízo de mérito. Sobre o tema trazido, a apreciação cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Observa-se que o presente projeto está redigido em termos claros e concisos, e devidamente subscrito por seus autores, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Do mesmo modo, esta proposição incitiva encontra amparo na lei orgânica do município, uma vez que o artigo 45 estabelece a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Contudo, verificamos uma falha material na propositura da presente resolução. Este projeto, para estar em conformidade, precisa que esteja presente impacto financeiro do acréscimo remuneratório, demonstrando a prévia dotação orçamentária como prevê o artigo 169 da Constituição Federal 88, a lei complementar da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Conforme esclarecido acima, a óbice do ponto de vista legal do constitucional, o projeto de lei comenta assim deverá ser apresentada em casa legislativa como parte integrante do projeto em análise o impacto financeiro do acréscimo remuneratório, demonstrando a prévia dotação orçamentária. Conclusão. Antes exposto, venho por meio desse fundamento já estampado neste parecer jurídico, recomendar que seja o presente projeto da resolução submetido à apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento ou Contabilidade, conforme previsto no artigo 62. O regimento interno desta Casa para a apresentação da prévia dotação orçamentária, conforme previsão no artigo 69 da Constituição República Federativa do Brasil. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como está previsto no artigo 134, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, cabendo ao egresso plenário apreciar o seu mérito. Por fim, cabe ressaltar que a emissão do parecer por esta consultoria jurídica e legislativa se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, não vinculado aos senhores vereadores a sua motivação ou conclusões. Douglas Maranhão, Procurador Jurídico. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O presente relatório trata do projeto de lei número 001/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre reajustamento de plantões médicos, em análise do referido projeto e em conformidade com o parecer jurídico da Casa, é perceptível a legalidade do mesmo, não viola qualquer regra ou princípio condicional, encontrando inclusive o amparo na Lei Orgânica Municipal, seu artigo 45. O projeto tem por objetivo atualizar os valores pagos referidos aos profissionais que já se encontram quase 5 anos sem atualização, visando assim a permanência dos profissionais no município. O voto do relator, membro e presidente. Por essa razão, observando os preceitos legais e seguindo o parecer jurídico dessa Casa de Lei, essa comissão manifesta-se favoravelmente tramitação da matéria. Sala de comissão de 14 de mês de fevereiro de 2022. Iniciou o presidente, Orivaldo, relator, Ricardo, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O presente relatório trata de projeto de lei número 001/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre reajustamento de plantões médicos. Em análise do referido projeto, em conformidade com o parecer jurídico da Casa, perceptível a legalidade do mesmo, não viola qualquer regra ou princípio condicional, encontrando, inclusive, o amparo na Lei Orgânica do Município em seu artigo 45, inciso 1º. O projeto tem por objetivo atualizar os valores pagos aos referidos profissionais que já se encontram quase 5 anos sem atualização, visando assim a permanência dos profissionais do município. O voto do relator e presidente. Por essas razões, observando os preceitos legais e seguido parecer jurídico dessa Casa de Lei, o relator e presidente desta comissão manifesta-se favoravelmente à continuidade da tramitação da matéria. O voto do membro. Analisando o referido projeto de lei, nota-se que o mesmo propõe um reajuste de ordem de 14,2% para os plantões médicos, no sentido de corrigir 5 anos em 100 revisões. No que tange aos aspectos formais e legais, a matéria carece de complementação em relação à apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro, uma vez que o PL não indica o número de profissionais a serem beneficiados, tampouco o número de plantões que atende à demanda da estrutura de saúde municipal. Fazendo uma conta rápida, considerando a necessidade de um plantonista no hospital José Saboia, outro na UPA, durante os 365 dias do ano, já daria um custo anual de R$ 1.573.000. Isso em condições normais. Nesse contexto, reforço a necessidade do estudo de impacto financeiro da medida em nome do que exige a técnica legislativa para esse tipo de matéria. No que se refere ao mérito, é sabido que os profissionais da enfermagem, também plantonistas, merecem, na visão deste parlamentar, o mesmo tratamento dos profissionais médicos, com uma revisão do valor de seus plantões, no mesmo percentual do que propõe o referido PL em análise, até o atendimento integral da técnica legislativa, que exige para o referido tipo de matéria a apresentação de estudo do impacto orçamentário e financeiro, bem como o mérito da extensão do benefício aos profissionais plantonistas da enfermagem, dos mesmos percentuais. Sou de parecer contrário à continuidade da tramitação da matéria. Sala de comissão em 14 de fevereiro de 2022. Elisângela Gomes, presidente. Jairo, relator. Lamarck, membro. Tem alguém inscrito na tribuna? Vereador Roberto Coquinho.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aí pela internet, através do meu Instagram, e também as pessoas que estão acompanhando através da transmissão ali dos meninos do Toque em Foco. E eu não poderia deixar de usar a tribuna hoje, até porque não poderia deixar passar em branco a manifestação que os professores fizeram hoje. Estão de parabéns, nem a chuva afugentou a coragem deles de reivindicar seus direitos. E agradecer também à imprensa, né? O pessoal da Record divulgou amplamente a manifestação e também a TV Anhanguera. E é isso que a gente espera de uma imprensa livre. No caso, pelo que eu acabei de ouvir aqui na leitura do vereador Jário, a imprensa está livre, os vereadores, o vereador não, né? Mas isso aí eu vou deixar para me falar mais no final. E, dentre a reclamação dos professores de hoje, eu fiquei muito comovido com eles se lembrarem também dos outros companheiros que trabalham lá na área da educação, os ASGs principalmente, que recebem o salário mínimo, e nem o salário mínimo, que é aumentado todo ano, o prefeito Canguina teve coragem de aumentar, usando da malandragem, o mesmo esquema do quinquênio. Não, estamos pagando o quinquênio e já estão recebendo o piso. É a mesma coisa dos coitados dos assalariados. Os garis, alguns receberam e outros não. Então é uma covardia muito grande, na mesma ocasião, mandar um projeto de lei aqui para a Câmara para aumentar o salário dele, dobrar o salário dele praticamente para 17 mil. Mais que dobrar, porque está recebendo 8 mil, né? Então foi para 17 mil. Uma vergonha muito grande, o que sempre mostra a tese do que eu venho falando desde o dia que eu tomei posse. Só governam para eles, para o time deles, para quem é do esquema deles. Acabei de ouvir aí a leitura do caso dos plantões, poderia dar até R$1 milhão em gasto dos plantões dos médicos, mas é muito melhor pagar R$1 milhão para um médico atender a pessoa quando chegar lá na UPA, do que gastar quase 500 mil numa churrascaria bebendo Heineken, que é o que a gente mais vê. Porque não vai entrar na cabeça de ninguém que no ano passado essa prefeitura gastou R$322 por dia lá na churrascaria do Bira. R$322 por dia foi gasto. A pessoa vai ali no CAPS atrás de remédio, não tem remédio. Chega lá na farmácia básica, não tem remédio. Então é uma situação muito complicada. E os pobres coitados que ainda recebem um salário mínimo não tiveram o direito de receber o aumento que foi dado para todo mundo, que aumentou para 1.212, uma coisa assim. Então, manda para cá, imediatamente, para mostrar quem que manda, o dito aumento de salário novamente para eles, sabendo que tem a maioria da Câmara omissa, e vai votar, vai ser aprovado de certeza. Com certeza. E só para reforçar a fala do companheiro Davi, sobre a municipalização, que aquilo ali não é uma municipalização, não. Aquilo ali, Davi, é um esquema muito grande que o coronelzinho do Bonifácio viu que aqueles ônibus alugados geram um bom dinheiro. Então, ele tomou a licitação do cara lá da Ponte Alta e, através do laranja dele, que eu não vou nem dizer o nome aqui, em respeito à família dele, comprou ônibus aqui na região, comprou em Marabá, comprou ônibus lá no Pará, comprou aqui no Estreito, que eu estou no rastreio, para colocar no lugar dos ônibus lá, que, salvo engano, me disseram que é R$18 mil por mês cada ônibus. Aí vocês contam quantos ônibus não tem lá na terra indígena, carregando os índios. Então eles não querem dispensar um centavo sequer do dinheiro que entra dentro dessa prefeitura. E nem o direito que é dado através de lei federal, ele não obedece.
É tanto que na legislatura anterior ele mandou esse mesmo projeto para aumentar o salário dele, sabendo que nós estávamos em pandemia, sabendo que tinha uma lei que proibia aumento de salários durante a pandemia, mandou para cá, e a Câmara Municipal, que ainda bem que deu uma esvaziada grande, aprovou. E o que nós estamos vendo aqui, eu vou te contar, não vai ser outro resultado diferente lá na frente, não. E, só para não deixar passar em branco o que eu ouvi atentamente ali, o irmão Jairo lendo o relatório aí da Comissão de Ética, eu vou te falar, viu? Eu já vi de tudo na minha vida, já me ameaçaram de morte, já me esfaquearam, já tiraram do meu portão. Agora tentar calar minha boca, meu amigo, é um tiro no pé. Até porque eu não nasci aqui nesse cargo, não. Até porque eu não vivo por conta disso aqui, não. Esse salário não me faz falta de jeito nenhum, porque eu sei me virar. Graças a Deus, eu consegui uma profissão suada por mim mesmo. Aprendi sozinho a mexer com computador e trabalhar com internet. Se estiverem achando que eu vou calar minha boca, porque vão me censurar, se eu falar alguma coisa eu vou ser caçado, estão muito enganados. Agora, vocês deram um tiro no pé. Vocês simplesmente censuraram para mim não falar de vocês. O que é que eu vou falar de vocês? Vocês são o quê? Além de meros bajuladores do prefeito? Não tenho nada para falar, infelizmente. Agora, se aprontar, pode ter certeza. Se o vereador não puder falar nas redes sociais, eu venho para a tribuna. Aqui, pelo que eu vi, eu tenho uma imunidade parlamentar, mas ninguém me vê eu ir em privado de nenhum chamar ninguém de gay nem de viado, não. Levantar dúvidas sobre a masculinidade de ninguém, não. Masculinidade. Até porque todo mundo sabe, eu já pintei meu cabelo, mas tem muita gente que sabe aí que eu não sou gay. Respeito quem é, cada um dá o que é seu. Então, essa censura aí não vai colar em mim, não. Entendeu? E também, não posso esquecer que eu protocolei aqui dessa mesma mesa diretora 2 ofícios solicitando que fosse apurada a conduta do presidente da Casa de Leis no momento que ele foi lá no CAPS, empurrou o rapaz para fora de uma sala pública, mandei para cá e está engavetado. O relatório que foi feito aqui, que a maioria eu sei quem fez foi o jurídico da casa, o jurídico é colocado por quem? É um do esquema. É tanto que o novo jurídico, que é o senhor Douglas Maranhão, estava lá na sala, no gabinete do deputado Fabião Gomes, tirando foto com ele. Para você ver o tanto que ele é competente, que para conseguir o emprego desse aqui, tem que ser apontado o dedo. Então fica muito complicado a gente precisar de um jurídico desse, porque até agora eu não precisei. Para me defender das acusações que fizeram lá no Ministério Público, que, diga de passagem, foram todas arquivadas, eu tive que pagar advogado particular, fiz um ofício solicitando o ressarcimento, porque o próprio advogado da Câmara, o anterior, que é cunhado do prefeito, foi ele que fez a acusação contra mim, e até agora não foi respondido. Então, é uma situação meio complicada. Eu espero que não tomem como uma atitude que vão conseguir me calar, porque é bicho besta, como nós dizemos na gíria popular. Eu vou continuar do mesmo jeito. E vou dizer uma coisa, o resultado dessa censura que estão tentando fazer comigo aqui na Casa de Leis, vocês vão ver esse ano nas urnas, que vai juntar todos os vereadores da base e vão pegar uma surra do vereador Roberlan Coquim nas urnas. Podem acreditar. Eu já vi pesquisa, já vou fazer a minha pesquisa também, do mesmo jeito que eu ganhei a eleição passada, sabendo que eu ia ganhar, sabia até quantos votos eu ia tirar. Eu já sei o resultado dessa próxima eleição, porque nem dinheiro vai conseguir tirar os votos que eu vou ter aqui nessa próxima eleição. Então, parabéns mais uma vez aos professores, contem comigo e pode deixar que as injustiças, a justiça pode ser cega, mas as injustiças todos conseguem ver. E a gente vai ver justiça um dia aqui nessa cidade de Tocantinópolis. Muito obrigado. Pedir desculpa aqui o vereador Lamarck pelo pedido dele de arquivamento do veto da emenda aditiva 002/2021,
A mesa diretora não tem o poder do arquivamento, mas infelizmente nós vamos botar ela agora em votação, né? Quero pedir aí para deixar a voz das lideranças para a explicação pessoal. Gostaria de chamar aqui o vereador Gerry para que pegasse a urna ali dentro e colocasse ali, abrisse ali e mostrasse para todos os vereadores aqui presentes. Senhor presidente, vai ter discussão da matéria? Passar aqui as matérias para as comissão competente, que foi lida aqui nessa mesa, e vamos colocar em discussão a emenda aditiva de número 002/2021 da LDO, a emenda aditiva 002/2021 da LOA. Em discussão. Senhor presidente, para discutir a matéria, gostaria, inclusive, de pedir a atenção dos nobres pares, porque se trata de uma questão de amplo aspecto e que a estrutura do veto, ela, em tese, funciona da mesma forma em todas as casas legislativas do país, né, do Brasil. No Senado, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras municipais. Qual que é a minha alegação para que não se prospere a questão do veto? Do ponto de vista da constitucionalidade, quando que o veto ele é apresentado? No momento em que o presidente da República, o governador ou o prefeito vai fazer a sanção da lei. No mesmo ato de sanção da lei, a promulgação e, consequentemente, a partir da promulgação, naquilo que o Poder Executivo entende ou não concorda, ele emite a chamada mensagem de veto, inclusive dando ampla publicidade no mesmo diário oficial de promulgação da lei. O que acontece no caso concreto nosso? A mensagem de veto que está no portal da Câmara Municipal foi protocolada aqui na Casa de Leis no dia, na data de 28 de dezembro de 2021. Mas a lei, a LDO, só foi promulgada em 14 de janeiro de 2022. Portanto, a mensagem de veto é anterior à promulgação da lei, ferindo, na minha visão, um aspecto da constitucionalidade, né? Sem entrar no mérito do que o Executivo pode, sim, mandar mensagem de veto. Qual outro ponto? Que também eu entendo que houve equívoco por parte do Poder Executivo. No texto da mensagem de veto, no ofício 143/2021, assim descreve o Poder Executivo. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica, decidi vetar a emenda aditiva número 002/2021 da LDO e emenda aditiva número 002 da LOA, bem como a proposição de alterações apresentando no projeto de lei que versa, respectivamente, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Tocantinópolis. O que acontece? O que é uma emenda
O que é uma emenda? A emenda, como muito bem esclarece a nossa lei orgânica, ela é um dispositivo que se apresenta a figura do projeto de lei. Ou seja, enquanto a matéria é projeto de lei, nós podemos, como vereadores, propor emenda. Todavia, uma vez que o plenário votou, nós não temos mais a figura do projeto de lei. Nós temos o autógrafo de lei e, posteriormente, a lei a ser promulgada. Então, não há que se vetar emenda nesse momento, porque não existe mais a figura da emenda. No ponto de vista jurídico, isso é uma inovação do Executivo em relação ao Poder Legislativo. E até, dependendo de uma visão, uma intervenção do Poder Executivo no Poder Legislativo. Porque de quem é a prerrogativa, vereador Roberlan, de apresentar emendas? É uma prerrogativa do Legislativo e não do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo não há que falar em emenda mais. Uma vez que o plenário da Câmara votou aprovando o que estava na emenda, aquilo que estava na emenda ou virou artigo, ou virou parágrafo, ou virou a linha, ou virou qualquer outro dispositivo da lei. Então, é parte da lei e não emenda. Então, há aqui um equívoco por parte do Poder Executivo ao solicitar que seja revogado. Nós vamos votar aqui, na forma que está, o veto a uma emenda. Mas não tem como vetar a emenda, não existe mais emenda. O que existe são dispositivos da lei, sim, produzidos por efeito da emenda, e que deveriam estar claramente dispostos na mensagem de veto, e não estão. Terceiro ponto, na data de 14 de janeiro do corrente ano, especificamente na edição 007 do Diário Oficial, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias promulgada integralmente na forma como foi votada aqui na Casa de Leis, dando a entender que não há razão para o veto, porque na mesma publicação não tem nada aferindo que dispositivos tais aguardam veto. Então, nesse sentido, senhor presidente, a minha sugestão, o meu pedido, é que a matéria não pudesse prosperar. Não porque nós vamos estar fugindo a prerrogativa do prefeito. No mínimo, ela deveria ser tirada de pauta e o líder do prefeito pedir que fossem feitos os ajustes necessários para se dar pelo menos legalidade à questão do veto, que, na minha visão, carece de uma mensagem com os dispositivos da lei que o prefeito deseja vetar, e não se fala mais em emenda, bem como com a publicação, que é obrigação legal também, no Diário Oficial do município, das indicações de veto. E aí sim, se encaminha uma nova mensagem de veto para que se busque a legalidade. E aí nós vamos para o voto, e aí sim um aspecto democrático que eu não quero aqui questionar. Apenas quero questionar o ponto de vista da tramitação da matéria, que na minha visão houveram equívocos. Repito, o veto chegou antes da promulgação da lei. Ao promulgar a lei no ano seguinte, o prefeito não indicou que haja veto na lei, uma vez que a lei foi publicada integralmente. Terceiro, não há que se vetar emenda, porque a emenda não existe mais, que nós não estamos mais tratando de projeto de lei. Nós estamos tratando de uma lei que está promulgada e vigente. Era só, senhor presidente, as minhas considerações e aguardo de que forma a mesa irá se posicionar. Que a mesa se posicionou aqui, o plenário é soberano, nós vamos colocar aqui a emenda em votação. O parecer jurídico, o regimento diz que é secreto, né? Nós estamos aqui com as cédulas, e se os pares entender acompanhar o veto do prefeito, tudo bem. Se não entender, então tudo bem.
Então nós, naquele dia que era para nós colocar, e o Enisson pediu que era para esperar a Vossa Excelência como autor da emenda, vejo aqui a sua preocupação, a sua inteligência, mas o que a mesa diretora resolveu aqui, nós comemos aqui, como diz o ditado, nós vamos jogar para a Câmara. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Entendo, respeito a posição da mesa. Eu pediria só que na votação fosse instruído o que vai ser o sim e o que vai ser o não, para que não haja confusão, né? Se sim é a favor do veto e a favor do veto acompanhando a forma, ou se não, só para que não haja dúvida. Ó, quem for votar sim é pela aprovação do veto e não pela rejeição. Entendeu? É. Prontinho? Então nós vamos dar início aqui. Daqui para o primeiro secretário conferir. Segundo o secretário, conferir aqui a cédula. Está aqui o vereador Ricardo aqui para fazer a votação. Daqui o vereador Lamarck.
Vereadora Branca. Da emenda. Aquela que bota uma casa aí. Vereador Davi. Vereador Delegado Thiago. Vereador Roberto Coquinho. Vereador Jair. Vereador Jair. Vereador José Raimundo, assume aqui meu lugar, Davi. Convidar aqui os segundo e primeiro secretário que traz a urna aqui em frente. Fazendo favor.
Convidar aqui o vereador Lamarck e a vereadora Branca para conferir a cédula. Convidar aqui a secretária da casa aqui para... Doutora Juliana, vem para cá para anotar aqui os votos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sim pela aprovação do veto. Não pela rejeição do veto. Sim pela aprovação 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 do veto. Oito sim e um não. Aqui, doutor. Já passamos ali para a secretária da casa o resultado. 8 sim e não. Agora vamos passar para a explicação pessoal. Quero aqui falar, viu, Branca? Já vamos passar logo para as comissões os projetos que estão aí pendentes e mais rápido possível para dar esse parecer. Ou não, Branca? Senhor presidente, salvo engano, as resoluções 01, 02 já têm a condição de ser votadas já. Já estão com os pareceres todos, foram lidos. Você já poderia botar em votação hoje, porque amanhã já acumula mais coisa, né? Na verdade, até em primeira votação, eu não sei se a resolução vai precisar de duas votações. Pois aí você poderia, na minha sugestão, fazer o parecer já a primeira votação, porque já estão conclusos. E aí a gente se debruçaria só sobre o que está faltando. A 1, a 2 e eu acho que a 3. Como Vossa Excelência quiser. Mas se quiser pôr pelo menos os pareceres, era bom.
botar aqui em discussão. Não, parecer jurídico não. Parecer jurídico não bota em discussão não. É. É. Só aqui, caçar o número dele. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 002/2022, parecer de Orçamento, Comissão de Finanças está em discussão. Em votação, aprovado. Pega pra lá, senão um pouco eu tô... Parecer de Comissão em Orçamento parecer, Comissão de Orçamento e Finanças, parecer do projeto 001/2022. Parecer está em discussão. Senhor presidente, para Ou não? discutir rapidamente, eu só queria fazer uma observação no projeto que trata do aumento de em torno de 14% da revisão dos médicos plantonistas. Eu entendo que a revisão é necessária de ser feita, todavia eu gostaria que também houvesse uma sensibilidade do Poder Executivo no sentido de fazer a revisão também daqueles que acompanham o médico ali no mesmo plantão, que são os profissionais da enfermagem, e que também acredito que mereçam, inclusive botei uma observação no meu parecer, no meu voto, no parecer da comissão, dizendo que no mérito eu entendo que é muito justo que os enfermeiros também, que prestam plantão junto com os médicos, sejam alcançados no mesmo índice de reajuste. Era só essa observação que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Senhor presidente, dando continuidade, até aproveitando aí a fala do vereador Lamarque, esse reajuste, vereador, ele já está em construção. Assim como o dos médicos chegou, acredito que logo mais chegará à casa também de toda a classe, não só da enfermagem, mas o que compõe o corpo de funcionários, de servidores, né, do município. Eu acompanho o seu pensamento, é claro, eu sou enfermeira, trabalho na área também, sou concursada, graças a Deus, né? Agora, nós que vivemos dentro da realidade, nós sabemos como funciona o plantão médico, como funciona um plantão de enfermagem, como funciona o restante dos salários, né, das formas de pagamento. E Tocantinópolis, ela já vem com esse valor plantão médico defasado há muitos anos, há muito tempo. O que implica até, talvez vocês não tenham essa dimensão, porque cada um, né, tem a sua área aqui, e só eu que sou da saúde, mas para vocês terem uma noção, isso implica até na aquisição, se assim eu posso usar essa palavra, de profissionais médicos para o nosso município. Então, esse valor defasado do jeito que estava, eu acredito que até dificulta encontrar bons profissionais para vir para o nosso município.
Quem trabalha dentro da saúde sabe o que eu estou falando. E essa necessidade, ela tem que ser corrigida. Assim como eu já entrei em contato, logo que chegou à Casa de Leis, essa pauta, eu entrei em contato com o secretário de administração e fui me informar sobre esse aumento. Porque eu também penso que o aumento ele tem que vir também para os outros profissionais. E o que me foi repassado é isso, que já está em construção também o nosso plano de cargos e carreira. Então, eu peço só que todos tenham mais um pouco de paciência e logo, logo chegará aqui também tudo isso para que a gente possa avaliar e dar continuidade. Meu muito obrigado. Acabou a discussão. Em votação. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 001/2022. Em discussão. Em votação. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 02/2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pronto. Dá até mais aí? Passar agora para as explicações pessoais. Se não tem, a sessão está encerrada.